hoje vim falar-vos sobre um escritor que, se estivesse vivo, já tinha sido cancelado há décadas, já tinha sido chacinado nas redes sociais e a parte mais interessante é que eu tenho a certeza que ele estaria a cagar para isso. Eu hoje venho falar-vos sobre Bukowski, que é muito possivelmente o escritor mais adorado e mais odiado da história da literatura, cujos principais hobbies eram escrever, embebedar-se e odiar a humanidade. Malta, eu sei que o Bukowski era um machista de primeira, que tratava as mulheres com bastante desdém, não só na sua poesia, como também pelo que sabemos na sua vida privada. Era um homem sexista, violento, tinha problemas de bebida, no fundo era um comido da cabeça. Eu sei disso tudo, ainda assim eu não consigo não adorar a obra de Bukowski. Desculpem, julguem-me, mas eu consigo distinguir a arte do artista. Obviamente que há coisas que me fazem alguma confusão ler, obviamente que discordo em muita coisa nas visões que ele tinha, nas visões sobre as quais ele escrevia. No entanto, eu não lhe consigo tirar o mérito. O facto de eu sentir que ele muitas vezes era machista, que tinha perspectivas retrógradas e antiquadas, não é impeditivo para mim de o ver como o grande poeta que ele era. Por isso, não fiquem ofendidos comigo, mas eu hoje vim recomendar-vos Bukowski, nomeadamente o livro Os Cães Ladram Facas e Música para Aguardente. Estes livros são uma maravilha. Eu trouxe-vos dois livros, um deles é uma antologia poética, ou seja, é um conjunto de poemas do Bukowski, e o Música para Aguardente é, na verdade, um livro de contos em prosa. Portanto, nós associamos muito Bukowski à poesia, mas ele também escrevia em prosa. Eu adoro a escrita deste homem, principalmente a escrita poética, como podem verificar na quantidade de post-its que eu meti neste livro. Nota, eu só utilizo post-its quando leio alguma coisa e penso, porra, isto falou diretamente comigo, arrepiei-me, nunca mais na vida me quero esquecer disto. Percebem? Isto é arte, isto é lindo. E eu adorava ler-vos todos os poemas desta antologia, mas na impossibilidade de o fazer, quero dizer-vos o seguinte: leiam Bukowski se vocês gostam de escritores que não têm medo das palavras. Ele é possivelmente o escritor que eu conheço mais irónico, mais sarcástico, mais autêntico, mais destemido e mais revoltado com a vida. Assim, muito revoltado. Ele, no fundo, era um rabugento do contra e eu acho que é por isso que lhe acho tanta piada. Eu sempre adorei a forma crua e explícita como ele escrevia, sem pudores nenhuns, com uma honestidade brutal. E eu já disse aqui no canal que eu adoro escrever, eu escrevo muito e, portanto, identifico-me sempre com escritores que não têm medo das palavras, que dizem as coisas como elas são e, portanto, Bukowski é uma grande inspiração para mim nesse sentido. Ele escrevia sobre a vida, sobre o amor, sobre o sentido disto tudo com uma dureza tão grande que eu honestamente acho lindo. Não consigo não achar lindo. E vocês veem essa dureza, mas ao mesmo tempo veem uma enorme sensibilidade. Eu acho que ninguém consegue escrever desta maneira se não for uma pessoa extremamente sensível. Vocês leem Bukowski e veem ali as putas, o sexo, inclusive ele escrevia sobre sexo de forma bastante explícita, sem tabus nenhuns, recordando que na altura dele ninguém praticamente o fazia. Veem o álcool em excesso, veem as bebedeiras num bar, veem os vícios da raça humana, veem as sessões de pancadaria, de porrada, veem a violência constante, veem a raiva iminente, o partir coisas, o desprezo pelas mulheres e ao mesmo tempo em que essas coisas todas acontecem, que são coisas negativas, né, que trazem à tona o pior da raça humana, também conseguem ver um homem que teve uma infância de merda e que arrastou isso para a vida adulta e que, portanto, no geral tem uma vida miserável, que precisava urgentemente fazer terapia e nunca fez, e que por causa desse sofrimento e desse pessimismo ele meio que já desistiu da vida. O Bukowski estava-se a marimbar. Aliás, marimbar não é a palavra certa, ele estava-se a cagar. Contextualizando, o Bukowski nasceu na Alemanha, mas aos 3 anos foi viver para os Estados Unidos e ele cresceu na época da Grande Depressão e pelo meio, ali na altura da adolescência, ele tinha crises
severas de acne. Se vocês virem inclusive fotos do Bukowski, conseguem ver as marcas na pele dessas crises de acne. Em vários poemas nós conseguimos perceber perfeitamente que ele não tinha uma relação saudável com o pai, principalmente. Ele cresceu numa casa com um pai abusivo e percebe-se também com bastante clareza que o Bukowski teve uma infância de merda. E ninguém sai ileso a uma infância de merda, deduzo eu. Principalmente naquela época. E nós, quando lemos um escritor, não nos podemos esquecer que aquilo ali tem um contexto, né? Ele não existiu na mesma altura que nós, ele pensava diferente, ele era de outra época, e no caso do Bukowski, é assim, ele cresceu numa época fodida e realmente teve uma vida complicada, portanto, eu convido-vos a perdoar o Bukowski. Inclusive, desculpem, vou ser má pessoa, mas eu às vezes rio muito com coisas dele, com ironias, eu não consigo não adorar este homem. E às vezes dou por mim a ler Bukowski e a pensar assim, este homem era chanfrado da cabeça e eu adoro. Agora, porquê é que eu escolhi estes 2 livros para vos falar de Bukowski? Em primeiro lugar, porque os adoro, e em segundo lugar, porque caso vocês nunca tenham lido nada do escritor, comecem por aqui. Eu acho que estes 2 livros são excelentes para vocês terem acesso à escrita de Bukowski nas suas várias fases, não é? Porque todos os escritores têm diversas fases ao longo da sua escrita, da sua carreira. Esta antologia poética é uma edição da Alfaguara, eu já vos falei aqui desta editora, adoro os livros deles. E neste caso vocês têm o prefácio do escritor Valério Romão, que foi também quem fez a seleção dos poemas para esta antologia, que, by the way, é uma seleção. Já o livro Música para Aguardente, em primeiro lugar, vamos só falar sobre o design disto, a capa, a contracapa. É lindo. Esta edição é da Antígona e é assim, este livro tresanda mesmo a aguardente. Se vocês lerem com atenção, conseguem cheirar também as tabernas, o bafo a álcool, os quartos fechados com fumo de cigarros. Entrar neste livro é entrar em Bukowski. E deixem-me só ler este textozinho que está aqui na contracapa dentro da garrafa, que diz assim: qual é o seu conselho para escritores jovens? Bebam, fodam e fumem muitos cigarros. Qual é o seu conselho para escritores mais velhos? Se ainda estão vivos, não precisam do meu conselho. Uma das coisas que vocês vão poder ver, tanto num livro como no outro, é que o Bukowski era um escritor bastante democrático nas palavras, ou seja, ele escrevia de forma bastante acessível. Independentemente da formação, da educação, o Bukowski escrevia para toda a gente. Ele não tinha grande interesse em utilizar palavras caras e complexas, porque ele fugia a 7 pés da ideia de ser um intelectual. Ele, inclusive, repudiava essa ideia. Para ele, esse título de intelectual era uma mera vaidade. E isto, aliado ao facto de ele escrever da forma que escrevia, fez com que muita gente o considerasse um transgressor misantropo. O que é que isto significa? Um misantropo, basicamente, é uma pessoa que odeia pessoas, que detesta a raça humana, que não tem a mínima pachorra para a humanidade no geral. Portanto, através disso, podem ver que o Bukowski era um homem bastante agradável. Quem quiser comprar tanto um livro como o outro, pode comprá-lo através do meu link. O link está na descrição. Já sabem que esta é uma forma de vocês ajudarem o meu trabalho aqui pelo YouTube. E quero deixar uma nota final para a malta que me está a ver, principalmente pessoal mais novo, que está no pico da adolescência e que muitas vezes vê a vida sobre um binóculo de pessimismo. É assim, vocês vão sentir-se bastante compreendidos por Bukowski, mas não acreditem em tudo o que ele diz. Eu acho que a poesia dele e a escrita dele no geral se tornou tão conhecida à volta do mundo porque ele era bastante revoltado, e eu acho que por mais felizes que nós sejamos, também temos dias em que não confiamos na raça humana, em que vemos uma notícia e pensamos assim, porra, nós realmente não prestamos para nada, em que somos mais pessimistas, em que não confiamos assim tanto na vida e achamos que isto às vezes se calhar nem tem assim tanto sentido. Eu acho que toda a gente tem dias desses. Portanto, quando nós estamos em fases mais em baixo, pode tornar-se um bocado perigoso ler escritores como Bukowski, porque nós pensamos, este gajo tem razão, se calhar é mesmo isto. Só que não é mesmo isto. O Bukowski sentia-se totalmente à parte da sociedade, sentia-se completamente deslocado, que não fazia parte do mundo, que nada disto fazia sentido. Ele vivia desiludido, desiludido com ele próprio, desiludido com a vida, desiludido com as pessoas e com o mundo. E isso gera empatia de quem lê,
porque nós às vezes também sentimos isso. Eu acho que a escrita de Bukowski é linda, se não fosse eu também não estava a recomendar aqui para vocês, mas não precisamos de trazer as suas ideias e as suas opiniões para nós. Não é por uma coisa ser bonita que nós temos de a trazer para a nossa vida. Nós podemos abrir um livro, pensar, porra, este gajo era comido da cabeça, era um revoltado, era infeliz e realmente escrevia muito bem, mas eu não concordo com nada disto. Portanto, leiam Bukowski, mas mantenham a distância, saboreiem a sua escrita e as suas palavras, mas não acreditem em tudo. Senão vão ficar um bocadinho deprimidos, tá? Vemo-nos na próxima semana. A vida é boa, mesmo que às vezes custe um bocadinho. Até ao próximo livro.